Quem sabe às 8, são 8h14. Bom dia, quem fala é o advogado Felipe Rodrigues da Silva. Eu quero desejar um ótimo dia 12/6 para todos os que nos ouvem. E a MP do fim do mundo foi rejeitada, pelo menos parcialmente. O que é a MP do fim do mundo? Foi uma medida provisória que o governo editou e que trouxe ali uma limitação à compensação de créditos de PIS e COFINS com outros tributos. Na prática, isso criava era como uma tributação, né, para todo o setor produtivo, toda a indústria brasileira que poderia se aproveitar desses créditos tributários. E isso faria com que se tornasse muito mais pesado cumprir as obrigações de pagamento de tributos, e criou-se um caos gigantesco no Brasil durante esses dias. Essa medida provisória, ela foi uma movimentação do governo para compensar ali a queda de arrecadação que viria da desoneração da folha. Então foi um toma lá da cá. Diminuiu-se a arrecadação pela desoneração da folha e aumentou-se então a tributação a partir dessa limitação da compensação de créditos tributários. Mas onde eu quero chegar aqui? Ontem eu estava vendo uma manifestação do senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Senado. O que é um líder de governo, né? Ele é senador, ele está no poder legislativo, mas ele tem uma representatividade do governo. E olha só, o líder de governo, né, esses parlamentares, eles têm direito a um tempo maior de fala durante as sessões de plenário e também direito a orientar o voto ali da base do governo. Então, o senador estava ontem dando uma entrevista. Ele tem o mesmo posicionamento que já teve ali no Congresso, mas deu uma entrevista na CNN, se não me engano. E o que ele estava dizendo ali era que a medida provisória foi uma tentativa justamente dessa compensação, porque aparentemente o STF exigiu que o Congresso dê uma solução até dia 10 de agosto de 2024 em relação à desoneração da folha, porque o governo ele não pode diminuir a tributação, diminuir a arrecadação sem observar ali os gastos públicos, o orçamento. Então, se você diminui muito a arrecadação e não cumpre o orçamento, pode gerar, inclusive, ali uma responsabilidade, né, pelo descumprimento do orçamento público mesmo, que precisa estar em dia. E o que me chamou muita atenção foi que uma tentativa de defender o governo, como dizendo que o governo, no caso ele está falando exatamente do presidente Luiz, e o que acontece ali é que essa movimentação do governo, ela teria o objetivo de compensar, mas ela não observou o impacto que isso geraria em toda a cadeia produtiva brasileira. Simplesmente observou que era necessário recompor a arrecadação tributária e encontrou a primeira medida que estava à disposição e jogou isso no colo do Congresso. Porque a medida provisória, ela é como se fosse uma lei do governo, do Poder Executivo. Essa medida provisória, ela passa a vigorar, tem os seus efeitos e ela tem 60 dias para ser votada no Congresso Nacional. O que aconteceu ontem foi exatamente que o Senado rejeitou essa medida provisória porque percebeu o tamanho do impacto que isso teria no Brasil. E a narrativa é sempre muito forte, né? Então, no momento em que Randolfo estava ali se defendendo e defendendo o governo, ele acaba mencionando assim: o objetivo do governo é garantir o orçamento, é manter o orçamento público, porque a proposta do governo Lula foi arroz, feijão e picanha na mesa do povo. Essa justificativa, essa narrativa, ela parece que encobre todos os problemas que uma eventual medida de arrecadação de tributos pode gerar. E outra coisa que me chamou muita atenção também foi
celeridade, a velocidade com que o governo encontrou uma medida para compensar a queda da arrecadação. Porque essa medida, quando o governo criou essa medida provisória, ela foi editada, passou ali a ter vigência, o que aconteceu foi que se criou uma movimentação gigantesca no Congresso. E, a partir daquele momento, já geraria os seus efeitos. Então, toda a cadeia produtiva brasileira teria que se adequar àquilo imediatamente, sem observar, inclusive, a noventena, que é um princípio tributário de que você não pode cobrar determinados tributos dentro de 90 dias, apesar de existir a edição de uma lei. Mas o que importa nisso tudo é justamente essa capacidade que o governo tem, as cartas na manga, as ferramentas que o governo tem para compensar a arrecadação tributária, quedas de arrecadação e etc. Existem medidas preparadas, já estratégias muito bem montadas para que o governo não fique sem a sua voracidade, sem saciar a sua fome tributária. E observando então essa questão da arrecadação, de compensação, da desoneração da folha, da diminuição, teoricamente, da arrecadação tributária por essa medida da desoneração da folha, o que me chamou a atenção foi a curva de Laffer. Você talvez nunca tenha ouvido falar disso, mas a curva de Laffer é uma tentativa teórica, né? uma representação teórica que traz ali que o valor arrecadado de tributos ele pode diminuir conforme as alíquotas aumentam. Então, se você não arrecada, você coloca, por exemplo, o governo colocou uma arrecadação de R$0, o que vai acontecer? Colocou alíquotas de 0%, perdão. O governo estabeleceu uma alíquota de 0% de tributos. O que vai acontecer é que não haverá arrecadação nenhuma para os cofres públicos. Por outro lado, se o governo estabelecer uma alíquota de 100%, tudo que a pessoa física ou jurídica produzir vai ser tributado e a arrecadação vai ser de 100%. Só que o que acontece é que as pessoas elas vão começar a fugir, elas vão diminuir a arrecadação dos tributos. Então, nessa teoria, quanto maior for a alíquota, quanto maior for a carga tributária, menor será a arrecadação. Então, se você diminuir um pouco as alíquotas, as pessoas voltam ali a pagar esses tributos. O que acontece muitas vezes em países que possuem uma carga tributária muito alta é que justamente quem consegue produzir mais e, consequentemente, ganha mais dinheiro, acaba mandando esses recursos para fora, justamente para fugir da carga tributária. Encontram meios para fugir disso. E se, no caso aqui dessa MP, se ela fosse para frente, o que poderia acontecer é que, apesar dos setores serem afetados, quem seria realmente afetado seria o consumidor final, porque se a indústria tem um aumento na carga tributária, ela repassa esses preços para o consumidor final e o consumo fica cada vez mais difícil de ser feito. Agora, olha só, imagine se o governo, ao invés de criar um problema tão grande como esse da compensação de créditos, se não houvesse uma comoção pública tão grande, será que o governo não conseguiria fazer essa medida passar? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se o governo diz que vai tributar em 80%, isso vai assustar as pessoas. Mas e se o governo disser que vai aumentar a carga tributária em 10%, de alguma forma? Será que isso não seria mais aceito? O que eu estou querendo dizer aqui é que talvez a forma como foi feita não foi bem aceita, mas o governo talvez vai encontrar outras formas de ir aumentando essas cargas tributárias vagarosamente, com um pouco menos de polvorosa, para conseguir então recompensar, porque querendo ou não o governo tem que fazer isso pela desoneração da folha, como tem essa obrigação de até dia 10 de agosto fazer essa justificativa, dar uma justificativa de como vai
compensar a desoneração da folha. O que eu estou querendo dizer é, vai sair ali o peso dessa MP, que é a MP 1227, mas o governo vai criar outras formas sim de arrecadar tributos para compensar a desoneração, e isso vai afetar. Com certeza nos próximos meses veremos sim alguma medida que vai afetar o contribuinte, talvez não tão impactante quanto a MP 1227, mas nós vamos encontrar isso sim. E tendo em vista essa desoneração da folha, tendo em vista essa curva de Laffer, essa resposta tão pesada que os setores produtivos deram ao governo, justamente porque a carga tributária ia ficar muito alta e o público não conseguiria, a população não conseguiria arrecadar tributariamente, pagar esses tributos sem um sofrimento muito grande, sem um desgaste financeiro muito grande. Eu ainda quero trazer um ponto sobre a transação tributária, que foi uma medida estabelecida pela Receita Federal, pela Procuradoria da Fazenda, pela PGFN, medidas de parcelamentos de dívidas que um parcelamento muito específico, né? A transação tributária ela é uma medida muito específica de acordo de dívidas tributárias, previdenciárias, das empresas e também de pessoas físicas, que tem gerado efeitos muito positivos para as empresas. E olha só, o senhor senador Randolph mencionou que a desoneração da folha tem um impacto previsto de 25 bilhões. Mas olha só, as transações tributárias, elas têm aqui, olha só, uma perspectiva de que nesse ano, se não me engano aqui, foram obtidos, olha só, as transações tributárias foram responsáveis por quase metade dos valores recuperados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no ano passado, ou seja, 2023. Foram 20 bilhões de reais, quase 21 bilhões de reais de arrecadação por essa medida do governo. Então, é como se agora o senador, né, como se os governos estivessem fechando os olhos para toda essa arrecadação que tem sido muito benéfica, que tem sido muito funcional, tem sido muito efetiva. Então precisamos olhar para todos os pontos para que as decisões sejam tomadas de forma coerente também. O senador mencionou ainda que havia discussões no Congresso sobre alternativas. Então, para, no caso, compensar a queda de arrecadação pela desoneração da folha, seria primeiramente repatriação de ativos, só que isso é muito difícil pelo que o senador mencionou, e também taxação de jogos de azar, mas a bancada, a representatividade, principalmente evangélica, tem uma bate de frente com isso, né? Não tem uma aceitação em tratar sobre esses assuntos, e aí com essa resistência, então fica difícil de haver essa taxação de jogos de azar, essa discussão sobre isso nesse momento. E então, com essas alternativas, como não se encontrou uma saída, chegou-se a essa conclusão de jogar essa batata quente no colo do Senado e da Câmara dos Deputados, de que haveria essa limitação da compensação de créditos tributários, de PIS e COFINS, que acabou sendo rejeitada. Então o fim do mundo foi postergado. Essa é a informação que eu queria te trazer hoje, deixar claro que é possível nesse momento buscar transações tributárias, que são formas de parcelamentos muito específicos de dívidas, com a utilização até mesmo de precatórios para abatimento de dívidas, créditos inclusive de terceiros, precatórios de terceiros para abatimento de dívidas, no caso na transação tributária, o que pode fazer com que a operação de muitas empresas volte a funcionar, e que essas empresas tenham como pagar esses tributos. Se essa é uma possibilidade para você, você pode entrar em contato com o seu advogado de confiança ou me chamar aqui no direct
que eu consigo responder sobre isso e ajudar a sua empresa a diminuir essa carga tributária e buscar também essas transações tributárias para que a sua operação funcione como um azeitado, ok? É isso aí, muito bom dia. Hoje é dia 12/6, quem sabe às 8 amanhã estaremos de volta aqui. Um forte abraço.